A virada silenciosa. Ele caminhou por dentro de lembranças como quem atravessa um corredor de espelhos em silêncio, percebendo que muitas imagens já não correspondiam ao que o coração sabia. Não havia raiva, apenas um cansaço antigo, desses que pedem um novo começo com firmeza e ternura. O mentor observa de fora, com respeito, e percebe o ponto exato em que a vida pede uma virada, quando a mente repete rotas gastas, mas o corpo sussurra outro norte. É ali que o despertar começa, no instante em que a sinceridade fica mais alta que a conveniência. O mentor, em terceira pessoa, fala com a serenidade de quem já atravessou noites compridas, explica que a busca por aprovação esvazia a música interior, e que nenhuma vitrine oferece o que só pode brotar do centro vivo da consciência. Ele descreve a sensação física da desarmonia, o peito apertado, a respiração curta, e convida o ouvinte a notar, sem julgamento, como o organismo pede outra frequência. Notar é medir, medir é começar a transformar. Essa é a porta de entrada do caminho. Antes de avançar, ele convida o ouvinte a curtir e inscrever-se no canal, não como ritual vazio, mas como gesto consciente, quando duas atenções se alinham em propósito, há acoplamento de campos e aumento de coerência. No plano simbólico, o clique é uma microdecisão que organiza intenção e presença. No plano prático, sustenta a continuidade de conteúdos que elevam. Ao somar sua assinatura de atenção, o ouvinte fortalece a rede que o fortalece. Assim, todos ganham, quem dá, quem recebe e quem está por perto. Ele então introduz a ponte entre metafísica e física quântica. A metafísica orienta o porquê, o sentido que move, a quântica descreve o como, a dança de possibilidades que se atualizam quando observadas. A vida cotidiana é o laboratório onde ambas se encontram. Ao colocar atenção em algo, o campo de probabilidade responde. Ao escolher com coerência, padrões se reorganizam. Não é magia nem promessa instantânea. É método sensível de presença, verificação e ajuste, repetido com gentileza todos os dias. Para tornar visível, o mentor propõe uma imagem simples. Cada pensamento é uma pequena pedra lançada a um lago, cada emoção, a ondulação que se expande. Se a água está turva, as ondas carregam ruído. Se está clara, a mensagem viaja mais longe. A prática começa limpando o lago, respiração consciente, corpo regulado, linguagem precisa. Quando o meio se clareia, intenções escritas com honestidade se propagam melhor. O universo não premia a intensidade teatral, e sim a consistência da vibração que sustentamos. Ele fecha o bloco como quem acende uma lanterna discreta. A transformação verdadeira raramente vem em clarões, preferem-se pequenas estabilizações de qualidade atencional. O ouvinte é convidado a assumir o papel de coautor, medir seu estado, nomear a intenção, escolher um gesto mínimo e repeti-lo até que ganhe corpo. Entre o invisível e o tangível há uma ponte. Prática. Entre o símbolo e o passo há uma gramática. Sinal, sentido, ação. É por ela que a vida volta a ficar legível. Afinar o ouvido do corpo. Ele começa conduzindo o ouvinte a um gesto de observação que parece simples, mas muda tudo. Perceber com honestidade como o corpo reage às histórias que contamos a nós mesmos. O mentor descreve a ciência suave de notar. Músculos que enrijecem quando há incoerência, respiração que encurta quando a narrativa não honra a verdade, pele que arrepia quando a direção se alinha ao propósito. Ele explica que medir o estado interno, sem pressa e sem julgamento, já é intervir, pois a atenção, quando se torna clara, altera o campo e recalibra padrões sutis que antes operavam no automático. Ele aprofunda a imagem, dizendo que o corpo é um sismógrafo do invisível, capta microtremores de sentido antes que a mente racional possa nomeá-los. Se o ouvinte insiste em rotas que negam a vocação, surgem fadiga e ruído. Se escolhe passos que conversam com o que ama, surge uma energia serena que não faz alarde, e ainda assim, sustenta a constância. O mentor propõe um pequeno diário de medidas. Manhã, tarde e noite, registrar humor, tensão, clareza e gratidão. Com poucos dias, padrões aparecem, e o mapa afetivo se torna legível. Para evitar a armadilha do perfeccionismo, ele ensina a celebrar desvios como dados, e não como fracassos. No laboratório cotidiano da consciência, cada desatenção revela um gatilho, cada recaída aponta uma crença não atualizada, cada ganho de presença indica um ambiente fértil. O método não é punição, mas ternura com rigor, um olhar que acolhe, mede e escolhe de novo. A metafísica oferece o eixo de valor, a quântica, a gramática da mudança pequena. Juntas, devolvem ao buscador o poder de regular sua própria música.
Ele introduz a primeira microprática. Ao notar um enrijecimento, interromper o gesto, abrir o peito, alongar a expiração e nomear em voz baixa o que sente. Nomear, diz ele, transforma sensação em sinal, e sinal em informação. Com a informação, é possível escolher, avançar, ajustar a rota ou pausar. Esse simples circuito reduz a entropia emocional que o empurra para reações automáticas, e abre espaço para escolhas conscientes que elevam a frequência sem teatralidade, sem exigência de euforia, apenas com sobriedade. Como mentor, ele compartilha uma situação análoga. Em tempos antigos, insistiu em metas brilhantes no papel, mas vazias no peito. O corpo, exausto, dizia não. Ao medir sinais por uma semana, percebeu que a vitalidade voltava quando escrevia, caminhava ao amanhecer e conversava com pessoas que honravam a verdade. Mudou pequenos itinerários, e a coerência cresceu em silêncio. A vida respondeu com sincronicidades discretas, convites certos, encontros gentis, portas que se abriram sem ruído e com precisão. O bloco se encerra com um convite prático. Por 7 dias, escolher um horário fixo para medir o estado e registrar 3 linhas. Depois, escolher um gesto mínimo de cuidado que se repita independentemente do humor. A repetição coerente faz o campo confiar, e quando o campo confia, caminhos discretos se desenham. Ele lembra que a grande mudança raramente vem do esforço tenso, e sim do acúmulo de pequenos acertos que estabilizam a presença. O corpo, afinado, torna-se bússola e abrigo. Intenção que organiza o caos. Ele abre o bloco distinguindo o desejo disperso de intenção coerente. O desejo quer de tudo e ao mesmo tempo. A intenção, ao contrário, escolhe uma direção que conversa com valores, propósito e serviço. A metafísica pergunta: por quê? Para quê? A quântica mostra o como. Quando a atenção se concentra, colapsa possibilidades compatíveis com o estado vibracional sustentado. O mentor reforça que intenção não é súplica ansiosa por resultados, mas assinatura de presença que informa o campo sobre o tipo de realidade que estamos dispostos a habitar com responsabilidade. Para encorpar a intenção, ele propõe um rito simples: escrever uma frase em primeira pessoa, no tempo presente, que descreva a qualidade de ser que se quer encarnar, e não apenas o objeto desejado. Em seguida, escrever uma contribuição concreta que esse estado permite oferecer ao mundo. Ao vincular intenção a serviço, o circuito se fecha, o sentido aumenta e o ego perde a urgência de provar valor. No plano físico, isso muda postura, ritmo de fala e escolhas diárias. No plano sutil, reduz ruído e cria coerência que atrai colaborações justas. Ele oferece uma metáfora: a intenção é como calibrar um rádio. Se a frequência interna oscila entre medo e escassez, o sinal chega chiado. Se estabiliza em clareza e gratidão, a melodia aparece. Não se trata de negar emoções difíceis, e sim de processá-las com honestidade para que não sequestrarem a emissão. O mentor ensina a técnica do parágrafo de ancoragem, um texto curto lido pela manhã, que afirma valores, nomeia a direção e lembra o passo mínimo do dia. Ler, sentir, respirar e agir, a sequência dá densidade ao propósito. Como exemplo prático, ele sugere transformar uma meta vaga em intenção viva. Quero mais prosperidade, torna-se eu sustento relações criativas que geram valor real e renda limpa, cuidando do meu corpo e do meu tempo com respeito. A partir disso, o passo mínimo ganha contorno: uma conversa honesta com o parceiro, um estudo de 1 hora sem telas, um orçamento simples. A quântica participa quando a atenção, repetida no tempo, reorganiza o entorno, mas é a ética da intenção que define o tipo de fruto que crescerá. O mentor aborda a armadilha da ansiedade por resultados imediatos. Ele diz que plantar e escavar a semente todos os dias mata a planta. A intenção pede confiança operacional, regar, proteger e permitir que o ciclo faça sua parte. Por isso, introduz o conceito de janela de 72 horas. Sempre que uma intenção for declarada, agir dentro de 3 dias em algo pequeno e concreto. Esse gesto comunica ao campo que a escolha é séria, e comunicar com ações reduz a distância entre o simbólico e o real, acelerando sincronicidades. Ele encerra o bloco pedindo que o ouvinte escreva 3 intenções para os próximos 30 dias, cada uma ligada a um valor e a um serviço. Em seguida, escolher um passo mínimo por intenção a ser feito nas próximas 72 horas. O texto deve ser lido em voz baixa pela manhã por 7 dias, com respiração calma, para que o corpo memorize o estado. Não há pressa nem promessas grandiosas, há consistência.
A vida responde a campos estáveis, e campos estáveis nascem do casamento entre intenção clara e presença humilde. Sinal, sentido e ação. O mentor apresenta a tríade que transforma mistério em método: sinal, sentido e ação. Sinais são ocorrências internas ou externas que chamam a atenção. Um sonho vívido, um encontro improvável, um incômodo persistente, um convite inesperado. Sentido é a tradução desses sinais à luz dos valores e da intenção declarada. Ação é o gesto mínimo, concreto e testável que coloca a hipótese em campo. Sem sentido, os sinais viram superstição. Sem ação, o sentido vira poesia sem chão. Com os três, nasce o aprendizado. Para dar corpo à prática, ele sugere um caderno dividido em 3 colunas. Na primeira, registrar o sinal. Na segunda, arriscar um sentido provisório. Na terceira, desenhar a ação de verificação. Após 24 a 72 horas, voltar ao registro e anotar o que ocorreu. O foco não é acertar presságios, mas aprender a conversar com a realidade com humildade epistêmica. Ao tratar a vida como laboratório, reduz-se a ansiedade por controle e aumenta-se a curiosidade por precisão amorosa, aquela que escuta e ajusta sem drama. Ele compartilha uma analogia pessoal. Certa vez, recebeu 3 convites para projetos que pediam brilho sem substância. O sinal era a repetição, o sentido, a necessidade de escolher densidade em vez de aparência. A ação, responder com gratidão e negar com elegância, abrindo espaço para algo coerente. Em poucas semanas, surgiu uma parceria sóbria, menor em palco, maior em verdade. O campo não premia exibicionismo, mas precisão. Ao filtrar ofertas com base em sentido, energia se economiza e a criatividade floresce. Como salvaguarda, ele ensina a checagem de 3 perguntas: isso honra meus valores? Isso conversa com a minha intenção declarada? Há um gesto mínimo que eu posso fazer nas próximas 72 horas para verificar? Se alguma resposta for não, talvez não seja o momento. Esse filtro reduz a contaminação do campo por promessas decorativas e evita desperdício de vigor. A vida fica mais leve quando a agenda deixa de ser um museu de distrações e se transforma em estufa de experiências significativas, nutridas com cuidado. Para refinar a leitura de sinais, ele convida o ouvinte a anotar também o corpo do contexto: horários, pessoas presentes, estado emocional do momento. Muitas vezes, o sentido não está no evento bruto, mas na costura entre fatores. Um encontro ao amanhecer tem outra textura que o mesmo encontro à noite. Uma conversa após um descanso é mais fértil que a mesma conversa em exaustão. Ver essas sutilezas devolve fineza ao processo, e a fineza é onde mora a beleza do cotidiano que aprende consigo mesmo. O bloco se fecha lembrando que a tríade não fabrica certezas absolutas, e sim andaimes provisórios para caminhar com dignidade. Sinal, sentido e ação formam um circuito que educa o olhar e fortalece o caráter. Cada ciclo bem vivido reduz ruído, aumenta a coerência e devolve ao buscador um tipo de confiança tranquila, que não é barulho, é estabilidade. Quando a pessoa se torna mais previsível para si mesma, o universo parece mais colaborativo não por mágica, mas porque há menos contradição entre o que se pede e o que se sustenta. Ambientes, pessoas e coerência de campo. Ele aborda a influência do meio como fator determinante de vibração. Ambientes não são apenas cenários, são campos de informação que modulam humor, clareza e ritmo. O mentor convida a mapear 3 lugares que elevam e 3 que drenam, assim como 3 pessoas que expandem e 3 que contraem. Não se trata de julgar, mas de medir. Ao ajustar o tempo passado em cada campo, o buscador educa a própria ressonância. Pequenos ajustes de geografia emocional produzem ganhos extraordinários de saúde atencional. Ele explica que a coerência de campo nasce da soma de microdecisões: a mesa sem excesso visual, a janela aberta ao amanhecer, a música que depura em vez de dispersar, o silêncio escolhido ao invés da distração compulsiva. Cada escolha é um voto na frequência que se deseja habitar. Quando a casa, o trabalho e a agenda refletem valores, a entropia emocional diminui. A criatividade deixa de ser uma luta contra o ruído e passa a ser uma conversa com um meio que a favorece por design, não por acaso. Para tornar prático, ele propõe a técnica das quartas-feiras de poda, 1 hora semanal dedicada a remover do ambiente um elemento de ruído e a incluir um elemento de beleza funcional. Pode ser esvaziar uma gaveta, organizar uma prateleira, limpar a caixa de entrada, ajustar notificações, escolher uma playlist que concentra.
O objetivo é melhorar 1% por semana. Em meses, a casa interna e externa ficam mais arejadas. A coerência, sustentada, vira hábito. E hábitos, quando gentis, tornam-se quase inevitáveis. Ele toca em relacionamentos com delicadeza. Pessoas não são ferramentas para nossa vibração, mas espelhos e parceiros de caminho. Ainda assim, é sensato limitar exposições que nos puxam para baixo e cultivar encontros que nos lembram do melhor. O mentor sugere conversas francas, limites amáveis e presença plena quando presente. Quando o vínculo é regado por verdade e ternura, ambos elevam. Quando a verdade é impossibilitada, o afastamento silencioso pode ser cuidado, deixar de alimentar o ciclo, sem teatro nem ressentimento. Como testemunho análogo, ele conta de um período em que passou a escrever sempre no mesmo café, às manhãs. Não havia nada mágico no lugar, exceto ventilação, luz suave e silêncio respeitoso. Em 3 semanas, o corpo aprendeu que sentar ali significava produzir algo verdadeiro. O simples ritual de caminhar, pedir água, abrir o caderno tornou-se gatilho de coerência. O ambiente educou o gesto consagrou o ambiente. Assim, campos e pessoas formam circuitos de reforço mútuo a favor da criação. Ele conclui convidando o ouvinte a desenhar um mapa de ambientes e relações, e a escolher 2 ajustes discretos para as próximas 2 semanas, um de poda e um de cultivo. Não precisa de drama nem de declarações públicas, precisa de constância. A coerência de campo não se impõe, se constrói. Quando o entorno colabora com a intenção, a vida ganha leveza operacional. E leveza não é preguiça, é eficiência do coração em território afinado, onde o melhor de si pode aparecer sem pedir licença. Encarnar o conhecimento, corpo, ritmos e rotas. O mentor passa do conceito à carne dos dias. Conhecimento que não pousa no corpo vira coleção de frases. Conhecimento encarnado vira postura, respiração, agenda. Ele sugere 3 ritmos primários: o do sono reparador, o das refeições conscientes e o do movimento gentil. A quântica lembra que estados vibracionais estáveis precisam de bases fisiológicas estáveis. Sem sono, a atenção é ruído. Sem nutrição, a emoção oscila. Sem movimento, o pensamento emperra. A espiritualidade madura cuida do biológico com respeito meticuloso. Ele oferece um roteiro semanal simples, 2 faixas de horários protegidos para trabalho profundo sem notificações, 2 janelas curtas para tarefas mecânicas, 2 encontros intencionais com pessoas que elevam, 2 momentos de silêncio que não servem a nada além de existir. Não é uma regra rígida, é um desenho amoroso de prioridades. A agenda não serve para a pessoa desaparecer dentro dela. Serve para o essencial ter lugar e para o acessório não sequestrar a energia que permite cuidar do essencial com presença. Para ancorar no corpo, ele apresenta a prática do alinhamento triplo: postura, respiração e linguagem. Postura: pés firmes, coluna ereta, peito aberto sem dureza. Respiração: expiração longa, 2 vezes por hora, por 1 minuto. Linguagem: trocar o tenho que por escolho quando for verdadeiro, e por prefiro não quando for honesto. Essas microcorreções mudam o campo que carregamos às reuniões, às conversas e aos próprios pensamentos. A vida responde melhor a quem chega inteiro, ainda que imperfeito. Ele relata um episódio análogo. Em época de grande pressão, escolheu um gesto único para não se perder: caminhar 15 minutos depois do almoço, sem celular. A simplicidade do ritual recarregou o sistema nervoso, e decisões difíceis tornaram-se menos reativas. A clareza cresceu não porque os problemas diminuíram, mas porque o corpo ganhou um porto. Encarnar o conhecimento é dar ao organismo condições de sustentar a frequência escolhida. Sem corpo cuidado, nenhuma intenção resiste ao atrito do cotidiano. O mentor alerta para a armadilha do excesso de ferramentas. Quando tudo vira protocolo, o sagrado se esconde. Melhor 3 práticas bem sustentadas do que 10 tentativas interrompidas. Ele sugere um ciclo de 12 semanas, escolher 3 e medir resultados. Ao final, revisar com honestidade, ajustar e recomeçar. A maturidade quântica mede para aprender, não para punir. Mede para libertar, não para aprisionar. Por isso, a régua é a coerência com valores, não a obediência a modas de alta performance. O bloco termina com um chamado doce: cuidar do corpo é trabalho de amor, não de estética performática. Ao organizar sono, alimento e movimento, a pessoa não se torna um robô.
tornar-se um instrumento afinado para perceber beleza, criar com generosidade e servir com alegria serena. A espiritualidade que floresce no corpo não foge do mundo, sustenta o mundo com gestos mínimos e constantes. Essa é a encarnação discreta do conhecimento, presença que respira e lembra quem é enquanto age. Histórias que ensina, testemunhos e provas de campo. Ele sabe que a alma aprende por imagens e exemplos. Por isso, traz histórias análogas, preservando nomes e destinos, mas revelando processos. Conta de alguém que, por anos, perseguiu aprovação em palcos brilhantes e, ao medir sinais, descobriu que sua alegria estava em formar outros criadores. Ao mudar o foco de visibilidade para contribuição, a renda estabilizou, a saúde voltou e os convites certos chegaram. O campo respondeu à honestidade como um lago responde à brisa, ondulando sem alarde e levando longe o recado. Relata também um caso em que a intenção forte colidiu com ambientes incoerentes. A pessoa desejava escrever, mas vivia entre ruídos e telas incessantes. Ao redesenhar a casa e blindar manhãs, o texto apareceu. Não foi inspiração súbita, foi presença repetida. Pequenos parágrafos por dia viraram um livro em meses. A história lembra que a criatividade não é capricho dos deuses, é fidelidade ao ofício. Quando o ofício é honrado, a graça visita mais vezes não por acaso, mas porque encontra a porta entreaberta. O mentor inclui um exemplo de relacionamento. 2 amigos sustentavam conversas que sempre desaguavam em queixas. Ele propôs um pacto de 90 dias sem falar de terceiros ausentes e com perguntas de sentido no começo de cada encontro. O vínculo mudou de textura, trouxe projetos conjuntos e diminuiu a ansiedade que antes parecia sem causa. O que mudou não foi só a pauta, foi a frequência do encontro. O campo comum, quando cuidado, torna-se jardim onde as palavras regam em vez de ferirem sem querer. Para mostrar a sabedoria da poda, ele narra a história de um profissional que disse não a 3 ofertas sedutoras porque drenavam sua integridade. O vazio temporário pareceu ameaça, mas abriu espaço para um contrato menor e justo que lhe deu liberdade criativa e saúde. A prova de campo é simples: o que preserva o coração costuma preservar o futuro. Cortar o que brilha mas não nutre é um ato de fé na coerência, e a coerência, quando respeitada, costuma devolver paz e precisão às escolhas seguintes. Ele fala de um período próprio em que confundiu movimento com progresso. Reuniões, viagens e telas davam sensação de importância, mas a criação minguava. Ao medir, percebeu que as melhores ideias surgiam no silêncio depois de caminhar. Passou a reservar esse espaço e, como por sincronicidade, soluções apareceram com menos atrito. O aprendizado é humilde, o mundo responde menos ao barulho de nossas agendas e mais à qualidade dos nossos estados. A produtividade mais bonita nasce da paz que não foge do trabalho. O bloco conclui lembrando que testemunhos não são moldes rígidos, e sim mapas de possibilidades. Cada alma tem ritmo e rota. A tarefa é extrair princípios e traduzi-los ao próprio terreno. Medir o corpo, clarear a intenção, ler sinais com ternura e agir em pequenos passos. A lógica se repete, o desenho muda. Quando a pessoa para de competir com biografias e começa a conversar com a sua, a realidade deixa de ser palco para virar oficina. E em oficinas, o que importa é o fazer honesto, dia após dia. Resistência, entropia e o cuidado com o não. Ele dedica este bloco àquilo que sabota o processo. A resistência não é inimiga, é parte do sistema de proteção. Quando a persona percebe mudança, teme perder controle e inventa distrações respeitáveis. Projetos paralelos, reuniões intermináveis, pesquisas sem fim. O mentor convida a olhar a resistência com curiosidade. Qual medo protege? O de decepcionar, o de ser visto, o de não estar pronto? Ao nomear, metade se dissolve. A outra metade pede estrutura gentil, prazos humanos, passos mínimos e descanso que recarrega o circuito. Ele explica a entropia atencional como dispersão de energia em muitas frentes. Quando tudo importa, nada importa o suficiente para ganhar densidade. A técnica sugerida é a regra dos 3. 3 prioridades vivas por trimestre, 3 rituais semanais, 3 gestos diários. O resto é lista de graça, não de culpa. Esse desenho não exclui emergências, mas protege a espinha dorsal do propósito. Com menos dispersão, a mente fica menos reativa e o corpo economiza adrenalina, preservando criatividade para o que de fato pede presença. Para treinar o não,
ele oferece frases inteiras, com respeito e sem justificativas excessivas. Agradeço o convite. Neste momento, foco em menos frentes para aprofundar melhor. Posso apoiar com um parecer curto até sexta, mas não consigo assumir a execução. Prefiro não, isso não conversa com minha direção neste trimestre. A linguagem cria realidade. Com o tempo, o entorno aprende seus contornos e passa a ofertar o que se alinha. Dizer não é abrir espaço para o sim que honra, é ética consigo e com os outros. Ele lembra da culpa como ruído frequente. Culpa que nasce de fronteiras novas precisa de acolhimento, não de debate infinito. O método é respirar, sentir a sensação no corpo, nomear, agradecer a proteção antiga e escolher de novo, agora com critérios atuais. A culpa vai diminuindo quando percebe que você não está abandonando ninguém, apenas parando de abandonar a si mesmo. Essa maturidade quieta cria relacionamentos mais verdadeiros, onde o cuidado não é moeda, é presença real que não se vende nem se cobra. O mentor sugere uma auditoria de telas e notícias. Informação em excesso rouba a imaginação que poderia criar soluções. Ele propõe janelas de consumo consciente, fontes confiáveis e períodos de jejum informacional para restaurar o espaço interno. O objetivo não é alienação, é saúde do campo. Quando a mente não está saturada, os sinais sutis voltam a ser audíveis, e a intuição deixa de brigar por espaço. O silêncio volta a ser colaborador, e a criatividade, uma convidada frequente que chega sem alarde. Ele encerra o bloco com uma bênção simples: que o não seja um ato de cuidado, não de dureza, que a disciplina liberte, não aprisione, que o foco não atropele a ternura. A vida ganha precisão quando os limites estão claros e o coração permanece macio. Resistência e entropia não desaparecem, mas perdem comando quando a pessoa aprende a negociar com elas sem se vender. O caminho permanece exigente e, ainda assim, leve. Essa é a arte do equilíbrio, firmeza na direção e suavidade no passo. Exercícios de coerência e expansão. Agora ele propõe um conjunto de exercícios para consolidar o aprendizado. Primeiro, a prática da manhã de 3 camadas. Medição do estado em 2 linhas, leitura do parágrafo de ancoragem e escolha do passo mínimo do dia. Tudo em menos de 7 minutos. Segundo, o silêncio de transição entre atividades. 3 respirações antes de abrir e fechar cada bloco de trabalho. Terceiro, gratidão precisa à noite. 3 fatos específicos, não genéricos. Esse tripé estabiliza o campo e reduz a fricção invisível do cotidiano. Para a semana, ele sugere a janela de presença radical. 1 hora sem telas para um projeto que importa, com objetivo definido e ambiente preparado. Sem multitarefa, sem músicas que sequestram, sem notificações. Ao final, registrar o que avançou e como o corpo se sentiu. Em poucas semanas, a mente associa a janela com progresso quieto. Esse condicionamento benigno cria confiança operacional. A pessoa passa a acreditar em si não por afirmações vazias, mas por evidências de que cumpre compromissos consigo mesma. Ele inclui um exercício de imaginação concreta, visualizar o estado desejado já instalado no corpo, observando detalhes físicos, ritmo da respiração, brilho do olhar, postura do ombro, e em seguida anotar 3 escolhas compatíveis com esse estado. A imaginação, usada com precisão somática, prepara o sistema para reconhecer oportunidades coerentes e dizer não ao que contradiz o desenho. A visão deixa de ser fuga e vira ensaio. Ensaiar estados aumenta a probabilidade de encarná-los quando a vida real chamar. Como prática relacional, propõe a conversa de sentido, 1 vez por semana, com alguém de confiança, responderem juntos a 3 perguntas: o que me deu vida nesta semana, o que drenou, qual ajuste pequeno farei. Sem conselhos não solicitados, sem performance. Apenas presença e escuta. Esse rito cria espelhos que sustentam e devolvem nitidez. A expansão mais bonita é a que inclui o outro. Quando 2 campos se afinam, a esperança lembra que é possível caminhar juntos sem perder singularidade. Para a criatividade, ele recomenda o caderno de sementes. Ideias não precisam nascer prontas, precisam nascer. 1 página por dia de frases, metáforas, perguntas, sem cobrança de utilidade imediata. Em meses, esse caderno vira biblioteca de futuros, pronto para ser combinado em projetos com sentido. A mente que aprende a plantar antes de exigir colheita encontra paz no processo e surpresa nos resultados. A abundância criativa brota do hábito de anotar o que visita,
por mais tímido que pareça no começo. O bloco termina com um convite a uma micro-celebração semanal, reconhecer avanços, por menores que pareçam. A celebração não é vaidade, é fechamento de ciclo que ensina o corpo a gostar da coerência. Um chá ao fim do dia, um passeio breve, uma carta a si mesmo. Gestos pequenos que dizem, eu vi você tentando, e isso já muda o campo. Quando a vida aprende a se alegrar pelo caminho, o destino deixa de ser obsessão e vira consequência natural de passos bem cuidados. Encerramento. Ética da beleza e precisão. No último bloco, o mentor retoma o fio que costura toda a jornada. A metafísica devolveu sentido, porque escolhemos. A quântica, contorno, como o campo responde a estados estáveis de atenção e intenção. Entre ambas, nasceu um chão praticável, medir o corpo, declarar intenções ligadas a serviço, ler sinais com humildade e agir pequeno e consistente. Ele lembra que nada aqui prometeu atalhos mágicos, prometeu método vivido. E método vivido tem a beleza da jardinagem, rega diária, poda amorosa e tempo. Ele fala da ética da beleza, não a beleza da aparência, e sim a que emerge quando o gesto certo encontra o tempo certo em silêncio. Beleza como consequência de coerência, não como objetivo que esmaga. Essa ética impede que a busca espiritual vire espetáculo e protege a sobriedade que faz bem ao mundo. A precisão, por sua vez, é a beleza vista de perto. Palavras que dizem apenas o necessário, escolhas que respeitam limites, projetos que cabem na vida real. É assim que o invisível ganha corpo sem perder alma. Como despedida ativa, ele convida o ouvinte a adotar um ciclo de 90 dias. 3 intenções alinhadas a valores e serviço, 3 práticas de sustentação, 3 indicadores de progresso afetivo e concreto. A cada mês, uma revisão sincera. Ao final, um rito discreto de gratidão e ajuste. Esse ciclo devolve autoria sem paranoia de controle. A vida continua indomável, e ainda assim mais legível. Quando a pessoa passa a caminhar com esse compasso, sincronicidade se torna linguagem cotidiana, e não exceção misteriosa. Ele honra as sombras que acompanharam o percurso, resistências, culpas, desejos de atalhos. Agradece a proteção que ofereceram e as convida a descansar. A maturidade não demoniza partes internas, integra. Ao abraçar a complexidade, o buscador deixa de se sabotar em nome de uma pureza impossível e aprende a escolher melhor apesar das oscilações. O campo confia em quem confia no próprio processo, não porque nunca cai, mas porque sempre retorna ao eixo com honestidade e ternura. Para que o caminho siga vivo, ele sugere renovar a aliança com a presença a cada manhã, como quem acende uma pequena chama. Uma chama que não precisa provar sua existência, apenas iluminar o passo seguinte. O extraordinário, diz ele, é o cotidiano bem cuidado. No som discreto da xícara que toca o pires, no caderno que se abre, no corpo que se ajeita para respirar, já existe um milagre de atenção. É assim que o invisível conversa com o visível sem estrondo, e esse diálogo sustenta obras que valem a pena. Ele conclui com um convite sereno, caminhar como coautor, cuidando do campo que cuida de você. Se algo em seu peito se reorganizou, honre com um gesto mínimo hoje. Se uma intenção ganhou nome, escreva a e dê-lhe um passo em 72 horas. Se um ambiente pediu poda, arrume uma gaveta. A espiritualidade que permanece é a que cabe na agenda e no coração. Entre beleza e precisão, escolha as duas. Entre a pressa e a ternura, prefira a ternura. O resto, a vida conversa com você no tempo certo, em linguagem de sinais. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!